E se eu te dissesse que tem uma baita de uma janela de compra vindo por aí nos leilões de imóveis, mas tem um monte de gente falando que isso é uma péssima situação? É isso. Eu me chamo Edwards Miranda e a ideia desse vídeo aqui é ser totalmente sem roteiro, sem edição, simplesmente assuntos que eu troco uma ideia com clientes, com alunos, com mentorados ou com pessoas que decidiram não comprar nada de mim, mas que podem se tornar conteúdo. E a ideia é que sejam coisas práticas, coisas de vivência. Quer ver uma coisa bem específica nesse sentido? Você já deve ter visto que a Caixa decidiu mudar as regras de financiamento para o SBPE. Vou dizer que é uma mudança talvez até um pouco drástica, pensando principalmente em dificultar ali o acesso ao crédito, mas isso não é uma coisa tão ruim para a gente não. Primeiro, vamos falar um pouquinho das mudanças? Cara, você precisa entender uma coisa. Tudo que eu vou falar aqui, ele se refere ao SBPE. Ah, Edwards, o que é isso? Sim, você não é obrigado a saber disso. Então vamos lá. Sistema Brasileiro de Poupanças e Empréstimos. É um estilo de financiamento através de poupanças. Ele é completamente diferente daquele Minha Casa Minha Vida, que antes era verde e amarelo, e agora voltou a ser Minha Casa Minha Vida de novo. Beleza? Qual que é a ideia que você precisa saber? Tudo que se refere aqui está referindo-se ao SBPE. E muitas dessas regras não alterou em nada ali no que tange ao mercado de leilões. Então fica bem esperto. Principal diferença. Minha Casa e Minha Vida, ela vai até imóveis daqueles de 260, mais ou menos 260 mil. Tem alguns quebrados aí que eu não me lembro exatamente. SBPE usualmente vai sempre além desse valor. Beleza? Show de bola, Edson. Vamos lá nas mudanças? Primeira mudança que teve. A partir de agora, ou melhor, a partir do dia 21 de outubro, essa cadeira ela desce, não sei porquê. A partir do dia 21 de outubro, entra em vigor esse normativo da Caixa que muda essa regra. A regra do financiamento via SBPE. E o que mudou, Edu? A primeira coisa que mudou é sobre a questão de limitação de crédito. A partir do dia 21 de outubro, só vai ser possível financiar imóveis na Caixa de até R$ 1,5 milhão. Fica tranquilo que isso daí não muda muita coisa, porque dificilmente você conseguiria um financiamento antes, além de R$ 1,5 milhão. Isso é sério, não é muito comum mesmo não. Mas de qualquer forma, mudou. Edwards, isso tem muita afetação no leilão? Depois eu falo sobre isso. Segunda coisa que mudou é relacionado à entrada. E aí tem uma coisa importante. Você tem que entender que toda pessoa que vai comprar um imóvel, uma das principais contas que ela faz é quanto ela vai pagar de entrada. Porque é um dinheiro considerável que ela vai precisar, certo? Certo. Então, mudar o valor de entrada altera consideravelmente a perspectiva de você comprar, vender, enfim, um imóvel. O que mudou, Edwards? Existem dois sistemas de financiamento. Você tem ali a tabela saque e a tabela price. Não quero entrar no mérito da questão, mas a tabela saque é aquela que com o tempo vai diminuindo. A tabela price é aquela que tende a ficar igual. Beleza? Na média, na Caixa, ela sempre pedia 20% de entrada. Sempre foi assim. E agora, a partir do dia 21 de outubro, todas essas duas tabelas vai ser alteradas. Então você vai precisar dar entrada, deixa eu até anotei aqui para não esquecer, 30% de entrada quando for tabela saque e 50% de entrada quando for tabela price. Essa é a lógica do jogo, sacou? Então se você, então pensa assim, ó, você vai vender um imóvel ou vai comprar um imóvel de R$ 100 mil. Você precisa dar 30%, R$ 30 mil, nessa novo normativo. Se for pela price, você teria que dar R$ 50 mil. Edwards, então vai ficar difícil comprar no leilão? Te acalme, ainda não estou falando de leilão, beleza? Terceira mudança é a questão de limite de financiamento. Sempre a Caixa ela permitiu nesse sistema aqui que você tivesse múltiplos financiamentos. Até porque financiamento, gente, ajuda muita gente, tá? Inclusive gente que tem dinheiro.
O cara vai construir casa, ele usa financiamento. O cara, sei lá, ele vai fazer house flipping, ele usa financiamento. Então ele compra várias casas financiadas e vai pagando. Agora, no sistema SBPE vai mudar. Só vai permitir um financiamento por CPF. Beleza? Eu ainda vou entrar no leilão. Lembrando que, de tudo isso que eu estou falando, é somente para SBPE. Minha Casa Minha Vida não mudou nada, mantém do jeito que estava e vida que segue. Beleza? Bom, tudo isso que a gente está vendo é uma coisa, de certa forma, um aperto financeiro da Caixa, que não é nada fora do comum, gente. Uma coisa lógica que vocês têm que pensar assim, ó. O banco, ele faz uma projeção de quanto que ele consegue captar no mercado. E a partir daquilo de quanto que ele consegue captar no mercado, ele vai colocar à disposição de empréstimo. Se, por um acaso, é emprestado muito mais, aquele dinheiro acaba e ele fica sem. Então, muito provavelmente, no ano que vem, essa regra volte como era anteriormente. Por que muito provavelmente, Edwards? Cara, porque é constantemente assim. A Caixa faz um provisionamento, esse provisionamento supera ou erra, aí ela tem que mudar a regra. Por quê? Para dificultar, exatamente. Então, pense que a Caixa tinha uma quantidade de dinheiro, e não sei se você viu as notícias, tem uma enxurrada de gente pegando empréstimo. Automaticamente o que acontece? O dinheiro acaba, ela dificulta o acesso para continuar emprestando. Dito isso, beleza. Vamos ao leilão então? Edwards, então, primeiramente, acabou o leilão de imóveis? E ainda vai ter um benefício. Eu vou te falar ainda uma vantagem e por que isso aqui é uma janela de oportunidade. Mas vamos primeiro falar do leilão. Nenhuma das regras que eu falei para você se aplica ao leilão de imóveis da Caixa. Sério, Edwards? Sério. Sabe aquela regra do SBPE de 1,5 milhão de reais limite? Não se aplica ao leilão. Então, se você, por exemplo, quiser, você pode comprar financiado um imóvel na Caixa por 2 milhões de reais. Obviamente, se a sua renda permitir. Mas é uma lógica. Pode. Lembra aquela regra do 30% saque, 50% price? Então, não vale para o leilão. No leilão, você continua podendo dar 5% de entrada. Lembra aquela regra de somente um financiamento por CPF? Então, isso não vale para o leilão. Você pode ter vários financiamentos no mesmo CPF, desde que esteja no leilão e desde que você tenha renda para arcar com isso. Então, mas por que essa mudança, gente? Por um motivo simples. A Caixa está dificultando o acesso ao crédito, mas ela não quer dificultar que as pessoas comprem os imóveis dela, porque esses imóveis de retomada trazem dinheiro também para a Caixa. Então ela não quer acabar com um negócio dificultando o outro. Então o que ela faz? Ela dificulta para quem está de fora, mas para quem está comprando de dentro, comprando dela, ela ainda vai facilitar. Então é uma boa janela para você comprar. Agora, tem uma outra coisa importante, e a principal é a janela de oportunidade. Você concorda comigo que preço de imóveis, preço de qualquer coisa, está sempre balizado, sempre ancorado em demanda e oferta. Sabe o que é isso? Pessoas querendo comprar, pessoas dispostas a vender. Então, pensa comigo agora. Hoje, o cara que vai comprar na Price lá, ele tem que dar 50% de entrada. Vamos supor que você tem um imóvel para vender de 500 mil reais. Tá? Você tem o valor de mercado, 500 mil. Cara, é mais difícil para vender esse imóvel, certo? Porque agora o cara tem que ter 250 mil reais para pagar de entrada. Não é todo mundo que tem isso. Pois é. Então, de certa forma, diminuiu um pouco ali a nossa capacidade de vender aqueles imóveis que a gente compra. Mas pensa por um outro lado. Você concorda comigo que vai ter um represamento de imóveis a serem vendidos, certo? Agora, quando a Caixa voltar à regra normal, por exemplo, em janeiro, ela refaz os cálculos dela e fala assim, voltamos, gente, foi só houve um equívoco e agora vamos ter que alterar de novo, vai voltar para 20%. Você concorda comigo que vai ter um monte de gente procurando imóvel para comprar? Sabe o que tende a acontecer? A gente vai ter muito imóvel, ou melhor, muita gente querendo comprar imóvel e nem tantos imóveis assim.
Sabe por que não vai ter tantos imóveis assim disponíveis para vender? Porque a galera hoje não está comprando. A galera hoje do leilão não quer comprar. Porque, não, porque é ruim, não sei o quê. Então, quando voltar a regra, existe uma tendência a subir uma breve subida de preço. Por quê? Você vai ter 2, 3, 4 pessoas brigando para comprar o seu próprio imóvel. Essa é a lógica. E isso tem acontecido nos últimos anos. Eu estou há 4 anos no mercado. Quando a Caixa muda de volta uma regra que facilita a compra, o preço dá uma ligeiramente subida. Muitas vezes não é tanta coisa, é coisa de 20 mil, 30 mil reais, só que isso impacta diretamente na sua lucratividade. Então você tem uma excelente oportunidade agora de comprar, enquanto está todo mundo chorando, principalmente um monte de gente no leilão, tá achando lá, acabou, já era leilão, não sei o que, então você tem uma oportunidade de comprar. Você tem menos concorrência, porque os chorões já saíram do mercado. Se você tem capacidade de comprar à vista, isso ainda melhora, porque a galera não tem dinheiro, a galera tá aqui, ó, atolada. Então, se você tem capacidade de comprar à vista, você tem ainda mais oportunidades disponíveis. Financiado também tem, mas você tem ainda mais oportunidades no à vista, com menos concorrência, então você compra imóvel. E aí você dá uma segurada. Por que dá uma segurada, Edson? Esperando essa regra da Caixa voltar. Nesse período, você está comprando mais barato, porque com menos concorrência, e você vai vender mais caro. Essa é a janela. Cara, é aquela lógica básica, né? Você tem que sempre ir contra a correnteza. Se tá todo mundo falando para você, não compra, compra. Aí, lá na frente, vai estar todo mundo falando para você, compra, 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 e aí você tá vendendo. Essa é a lógica do jogo. Enquanto tem uma galera indo para a direita, você vai para a esquerda. E vice-versa. Sacou? Então, com relação a financiamento, cara, pra gente do leilão, na compra não mudou nada. Mudou algumas regrinhas ali relacionadas à nossa venda. Mas lembre-se sempre, se você comprar imóveis que são vendidos até 264 mil reais, 260 mil reais, você entra no Minha Casa Minha Vida, ou melhor, a pessoa que vai comprar entra no Minha Casa Minha Vida. E a regra da Minha Casa Minha Vida não mudou nada. E, gente, se vocês me acompanham, vocês seguem aqui o canal, vocês estão ligados que eu falo muito para que você compre apartamentinhos MRV. Cara, ele é apartamento de até 200 mil. Alta liquidez, excelente, fácil de arrematar. Pô, e agora mais fácil ainda porque não tem essa restrição na compra. Fechado? Eu espero ter ajudado. Cara, você não sabe direito. Talvez você esteja nessa situação e você falou um monte de coisa, mas eu ainda não sei como comprar um imóvel de leilão. Cara, eu vou deixar um link na descrição, que é da Jornada do Arrematante. É a coisa mais prática que eu já criei. É um curso tem mais de 13 horas, mas o básico, o que você precisa saber são apenas 3 horas para você arrematar um imóvel de leilão da Caixa. Cara, dá para você arrematar um imóvel de leilão ainda esse ano. É por isso que eu vou deixar o link na descrição. Você vai lá conhecer o nosso programa. Fechado? Boa tarde, bom dia, boa noite para vocês. Fiquem com Deus e até a próxima!